Paulo, me responde uma coisa. Em relação ao áudio aí, tá tudo bem? Vi, tudinho? Beleza. Tá ótimo. Tranquilo aqui. Só pra testar o áudio, pô. Aí tu só... Quando eles aguardar um pouquinho que já vai começar. Quando eles aguardar um pouquinho que já vai começar. Quando eles aguardar um pouquinho que já vai começar. Paulo, vamos lá? Vamos dar início? Vamos Então, sim. boa noite, galera. Todos estão me ouvindo, tudinho aí, o pessoal que está participando. Vamos dar início à nossa palestra, né? A nossa continuação do dia. No nosso terceiro dia do primeiro Aquazô, né? Hoje estamos acompanhados com o nosso palestrante Paulo, né? Paulo Roberto. Ele é zootecnista, formado pela PUC, né, de Goiás, no ano de 2003. Especialista em produção animal pela UFG, né, em 2008. E atende consultorias presenciais e online. Atualmente, ele é vice-presidente da comissão, de membro da Comissão Nacional de Horticultura da CNA. Paulo, mais uma vez te agradece pelo seu sim, viu, por ter dividir esse conhecimento que você tem e adquire no dia a dia. E a palavra é toda sua. Pode dar início. Valeu. Tá me ouvindo bem aí, João Pedro? Não, tô tranquilo aqui. Tô ouvindo sim. Beleza. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo passar um pouquinho aí dessa experiência, né, dessa troca de experiência, de passar um pouquinho de conteúdo, né, de informação para vocês aí. Eu gosto bastante aí desse legado aí, vamos dizer assim, desse legado positivo. Eu falo em todas as palestras esse legado positivo aí da pandemia para nós foi poder aproximar um pouco mais todas as regiões, principalmente na nossa área da aquicultura, que a gente só encontrava quando tinha evento, né? Então, assim, às vezes para eu sair daqui, para ir até Roraima, ou vocês saírem daí e encontrar lá em Natal, ou encontrar lá no Sul, né? Era muito caro, muito dispendioso. E hoje a gente está aqui, né, na tela do celular, a gente consegue conversar, fazer isso, passar essa informação, esse conteúdo, eu acho bem bacana. Então, muito obrigado pelo convite. A gente vai conversar hoje um pouquinho aí de melhoramento genético do tambaqui voltado para a produção comercial. Vai ser uma palestra diferente um pouco, assim, eu não sei se todos os presentes aqui já tiveram disciplina de melhoramento genético. É uma disciplina que exige bastante do aluno mesmo, assim. Então, assim, o meu objetivo aqui hoje é falar, sim, do melhoramento genético, mas falar de uma forma diferente, tá? Trazendo tudo voltado para a produção comercial, que é o objetivo mesmo hoje, né? Essa questão de você trazer para a prática como é que isso vai funcionar. Então, é bem tranquila a apresentação, eu não vou ficar me apegando em palavras difíceis demais, até se eu falar palavras difíceis em algum momento aqui, eu explico, pode ficar tranquilo que eu vou explicar, e a gente segue o barco aqui, beleza?
Deixa eu colocar, então, para poder transmitir. Aqui, share screen. Agora vamos ver se eu acerto, né? Share screen aqui, o que eu quero transmitir? Janela do aplicativo. Melhoramento. Vamos lá, você me fala se você está vendo aí. Então, eu vou transmitir para você aqui também. Aqui. Pronto. Confirma aí. Ó, a gente está com presenças especiais aí hoje, rapaz, ó. Professora Juscelene Carvalho de Rondônia aí acompanhando a gente. Professora, se eu falar alguma coisa errada aqui, você que é pesquisadora, você me corrige, hein? Tá certo? Porque eu trouxe muito voltado aqui para a prática, para a produção comercial, tá bom? Então vamos lá, o João já me apresentou. Sou Paulo, sou zootecnista, hoje eu sou diretor da Aquiplan Consultoria e sou produtor de peixes também. Então, assim, muito do que eu passo de experiência, de prática, né, é do que eu vivo. Então, já tem uns bons anos aí de bagagem aí, para poder compartilhar com vocês. Na verdade, a minha experiência, o que eu gosto de falar, uma coisa bem engraçada é o quê? Tudo que eu trouxer de experiência, na verdade, eu gosto de falar com o produtor assim, você cria um mural, quando você estiver conversando comigo, cria um mural. E aí tudo que eu falar, dessa metralhadora de informação que eu jogo para você, você vai jogando para o mural. Alguma daquelas coisas que eu apresentar para você vai servir para a sua realidade, né? Seja você produtor, seja você estudante, acadêmico, nessas questões todas. Então, assim, por quê? Porque eu trago muita experiência, né, das regiões onde eu visitei. Então, de repente, aí em Roraima, não visitei Roraima ainda, espero visitar em breve também. Às vezes, alguma das coisas que eu falo, você fala assim, isso aqui aplica, faz sentido para mim, ou então, isso aqui não faz sentido para mim. E você pega somente aquilo que faz sentido mesmo, né? Essa experiência local, ela é muito mais rica, e eu vou muito em busca disso daí. Toda essa conversa, esse bate-papo, essas palestras, são justamente para que eu possa também aumentar o meu conhecimento, né? Eu passando experiência para vocês, tendo essa troca de experiência com vocês, para mim é riquíssimo isso, me enriquece como profissional, me enriquece como produtor e me enriquece enquanto criador de conteúdo também, né, colocando conteúdo, trazendo essas informações interessantes. Vamos lá, então, fui convidado aí pelo PET Zootecnia da Universidade Federal de Roraima para o primeiro Aquazoo. Olha, vocês acertaram aí nessa escolha, me colocaram aí no mesmo nível aí de grandes pesquisadores e grandes produtores nacionais aí, né? O pessoal que falou segunda e terça, o pessoal que vem amanhã aí, o Gêner. O Gêner é um cara que eu admiro demais da conta, todo o trabalho que ele faz, essa questão toda extremamente reconhecido. A doutora dos peixes, que vai falar sexta-feira com vocês também, espetacular o trabalho que ela vem fazendo. Então, assim, o Giovanni e o outro rapaz da segunda-feira lá, que eu não lembro o nome dele aqui agora, para mim, me senti honrado de estar com essas pessoas aqui. Vamos seguindo aqui, então. Deixa eu ver. Acho que passou, né? Bom, então a gente está aqui para falar mesmo, né, do melhoramento genético do tambaqui aplicado, voltado para a produção comercial. E o tambaqui, região norte, então, né, nem se fala, né, região norte, Rondônia, principalmente, né, acho que está um pouquinho longe de vocês aí, né, Rondônia é líder na produção de tambaqui no país, produção de peixes nativos, e os peixes nativos capitaneados aí pelo tambaqui, né, a espécie principal da nossa aquicultura e da nossa piscicultura de peixes nativos, né, da piscicultura de nativos, o tambaqui é o principal, indiscutivelmente, né? Então, assim, na região norte, então, nem se fala de outro peixe, talvez um pouco da pirapitinga, talvez aí em alguns locais aí os híbridos, né? A gente vai ter uns momentos de conversar aqui, talvez, sobre isso, mas não é nem esse objetivo inicial. Então, assim, é só reforçando essa presença do tambaqui como principal peixe da piscicultura nativa, né? Do que produz hoje de peixe nativo no Brasil, a gente vai ver que quem lidera mesmo lá dentro dos nativos é o tambaqui. É um peixe espetacular, eu tenho certeza que pelo menos aí a maioria de vocês aí, pode até colocar aí no chat aí, que eu tô com o celular ligado aqui, eu consigo ver quem que adora, né? Eu não vou nem perguntar quem que gosta, não. Quem que adora comer um tambaqui aí assado, vocês preferem um tambaqui maior, né? Um peixe aí de 3 quilos aproximadamente, 2,5 kg, 3, alguma coisa assim. Aqui para a região centro-oeste, a gente costuma trabalhar ele aí com até 1,5 kg, mais ou menos,
para a gente poder fazer abate, né? Então, vocês aí já têm uma tradição diferente da gente. Então, assim, eu acho espetacular, principalmente aqui que a gente tem alguns frigoríficos aqui que trabalham com... faz a banda do tambaqui, e aí tira aquelas espinhas intramusculares. Então, você tem uma banda de um peixe aí, um peixe que vem daí é um peixe maior, eles buscam muito aí, peixe aí de 2, 3 quilos, você tem uma banda lá, sem espinhas intramusculares, já temperada para você comer. É espetacular. Quem falar que não come peixe porque a carne é cara, aqui a gente consegue ter uma banda de tambaqui aí que pesa 1,2 kg, mais ou menos, temperada, sem espinhas intramusculares, a gente consegue comprar por R$20 uma banda dessa aqui. Né? Então, assim, se for comparar com 1 quilo de carne, né, que aumentou bastante, não tem mais desculpa para falar que não come peixe. Tanto que está faltando peixe no mercado. Aí também. Ó, dependendo... Ó, o Luan tá falando aí, ó, dependendo da família tem que ser um tambaqui grande. É isso aí, Luan. Dependendo do jacarezão que tá aí na família aí, né? Tem que ser um tambaquizão mesmo aí, né? Essa preferência pelo peixe maior aí. Bom, então assim, a produção nacional, né, do Brasil, né, esses são dados da Peixe BR de 2019, inclusive eles estão preparando o próximo anuário, foi aí de quase 760 mil toneladas. Dessa parte, 287 mil foi de peixes nativos, né, que foi, então, liderado pelo tambaqui. Então, assim, a gente vê aí, ó, sei lá, alguma coisa perto aí de 30%, né, acho que dá mais de 30%, alguma coisa assim. Mais ou menos 30%, né, em relação a essa produção nacional aí, olha lá, de 287 mil toneladas. Né? Não são 287 toneladas, são 287 mil toneladas, ou 287 milhões de quilos de tambaqui. Né? Grande parte de Rondônia, mas aí a região norte ela é líder nessa questão. Pode ver que tem uma foto do tambaqui aí no fundo, ele ficou... Esse tambaqui aqui era o tambaqui lá pro Luan, que está comentando aí no chat, aí, que é um tambaqui bem grande, que não cabe nem no prato. Né? Então não aparece a cabeça nem a ponta da cauda dele aí. É um peixe bem grandão. Vamos lá. Então, olha só, se a gente comparar isso daí, eu estou fazendo só uma introdução para vocês aqui, para a gente entrar no tema lá. Se a gente for comparar com outros países, o Brasil, a representatividade dessa produção no mundo, ela não está tão grande assim, não. Né? A gente tem outros países aí que estão anos-luz na nossa frente. Mas condição de produzir igual a gente que tem, não existe também, não. Claro que depende de vários fatores, e o melhoramento genético dessas espécies nativas, principalmente o tambaqui, é um dos fatores que pode ser o responsável por isso aí tudo. A gente vai ver umas contas malucas que eu fiz lá para frente, trazendo para vocês aqui. Olha lá, a gente tem países aí que são menores do que alguns estados. Eu tenho certeza que algum desses países que estão na nossa frente é menor do que o estado de Roraima e produz mais do que o Brasil. Como que isso é possível? A gente vai ver alguns dos entraves. E os nossos números, eles são fantásticos, né? Hoje a gente tem, se a gente for pensar somente em produção de tanque-rede, a gente tem aí, ó, quase 4 milhões, né, de toneladas outorgadas já. Olha só, olha esse número, 3,9 milhões de toneladas outorgadas pela ANA. Se eu volto aqui, ó, e eu jogo 3,9 milhões em cima desses 758, a gente passa a Índia, lá em cima. A gente fica em segundo lugar na produção mundial de peixes. Isso é o potencial nosso. Isso é onde a gente vai chegar. Eu não sei se vocês que vão formar aí os próximos acadêmicos que estão entrando aí, zootecnistas, médicos veterinários, biólogos, engenheiros de pesca, engenheiros de agricultura, vão surfar essa onda do Brasil lá em segundo lugar na produção de peixe. Talvez os filhos de vocês ou os netos de vocês vão surfar. Eu vou ver, porque eu vou viver até os 150 anos. Então, provavelmente, eu vou ver isso daí. Porque eu como muito peixe, né? Então, eu acredito muito nisso aí. Mas a gente tem muito para poder conquistar ainda, né? Mas isso é o que a gente tem otorgado. Isso para águas da União, isso é para tanque-rede. Fora o que a gente pode produzir em viveiro escavado. Fora o que a gente pode produzir em tanques suspensos ou elevados, né? E a riqueza de água que a gente tem. Tem outros países aí com 12% da água doce mundial, está aqui no Brasil. Né? A gente tem condição de fazer isso daqui. Vamos lá. Agora tem algumas perguntas, né, que eu deixei aqui para a gente poder ir conversando e chegando no melhoramento, né, voltado para a produção comercial. Para a gente chegar nesse ponto aí de chegar aí, de se tornar
segundo produtor mundial de peixes, vai acontecer da noite para o dia? Para e pensa aí um minutinho aí, 2 segundos. Vai acontecer da noite para o dia? Não. Com certeza não vai. Até porque, por exemplo, eu tive um processo agora de 2006 de licenciamento ambiental, que foi entregue agora, em 2020. Né? Um contrato de cessão de uso demorou 14 anos para ficar pronto. Imagina, tem gente que deu entrada nesse projeto que já morreu. Tem gente que não quer saber de peixe, mas deu até alergia de peixe, de tanto que demorou 14 anos para poder liberar, mas segue o balde, segue o barco. Isso vai acontecer, agora que começa a ficar interessante. Isso vai acontecer com o conhecimento que nós temos hoje. Vocês acreditam, você que está vendo essa palestra, você acredita que o conhecimento que nós temos hoje, a gente consegue chegar nessa produção somente com o que a gente sabe hoje? Não, não consegue mesmo. A gente vai ter que aprender muito ainda para poder chegar na produção daquela lá. De maneira sustentável também e de maneira lucrativa. Aquilo é o que você pode chegar. Agora, chegar lá com sustentabilidade, com lucratividade, outros 500. Isso vai acontecer com as técnicas que a gente utiliza hoje, que nós usamos hoje. Vocês acreditam que as técnicas que nós dominamos hoje, elas nos permitiriam chegar naquelas 3,9 milhões de toneladas? Não. Não adianta que não chegaria também. Isso vai acontecer com as rações que a gente utiliza hoje. Nem quantidade de ração já não vou nem falar, vou falar a qualidade da ração, porque quantidade aí acabou mesmo, que para produzir aquilo lá. Hoje a gente já está chegando num limite aí, eu não sei como é que vai ser aí. E olha que eu sou um ativista da piscicultura, eu não sei como é que vai ser os próximos meses aí para quem está produzindo peixe, porque já tem gente comentando, levantando a ideia de falta de matéria-prima. Vai acontecer com as rações que a gente usa hoje? Não, também não. Começando, vai acontecer com o material genético disponível hoje? Será que a genética que a gente tem hoje para produzir peixes, para reproduzir peixes, para fazer recria, para fazer engorda, para fazer terminação, esse material genético hoje que a gente tem, com os resultados que a gente tem hoje, a gente consegue bater esses 3,9 milhões de toneladas? Também não. Paulo, mas você está pessimista demais, Paulo. Você falou que você vai viver até 150 anos e vai ver isso aí acontecer, e agora tanto de não é esse aí que você está me falando? Espera que tem mais, não. Isso vai acontecer com a legislação ambiental atual. Nossa, esse aqui eu não vou nem falar. Esse aqui eu não vou nem falar, porque esse aqui é não mesmo. Né? A gente tem que ter uma reviravolta aí. Isso é o que está outorgado lá na ANA, mas isso é outorga. Uma coisa é outorga, outra coisa é licenciamento ambiental, né, para você alcançar. Isso vai... agora ficou interessante aí para vocês aí, ó. Isso vai acontecer com o corpo técnico atuante hoje. Os técnicos do Brasil hoje, que trabalham com piscicultura, eu vou falar só dos formados, dos que estão a campo, dos que são extensionistas, dos que fazem assistência técnica ao produtor. Com o corpo técnico atual hoje, vocês acreditam mesmo que a gente conseguiria chegar naquela produção lá? Não. Vai acontecer com políticas públicas praticadas hoje? Também não. Tem que investir muito ainda. Agora, isso depende do melhoramento genético aplicado na produção comercial? Depende do melhoramento genético? Depende. Finalmente um sim, né, Paulo? Claro, eu tinha que falar sim para o tema da nossa palestra, né? Até para puxar um pouco de peixe para nossa rede. Por quê? E a gente vai explicar isso aqui durante a nossa conversa, aqui durante esse nosso bate-papo. Lembra que eu falei que ia ser uma coisa diferente, né? Ia ser uma apresentação diferente. Eu não vou me ater mesmo assim nos primórdios do melhoramento genético. Tanto que o nome da palestra é Melhoramento Genético aplicado à produção comercial. Então a gente vai fazer todo esse entendimento de como o melhoramento genético ele deve ser aplicado na produção comercial para a gente atingir outros níveis, para a gente sair desse campo do potencial e a gente virar real fornecedor de peixes para o mundo. Esse é o destino do Brasil, o destino brasileiro. É o seu maior, o maior, eu não sei se a gente bate a China por conta que lá é fora do normal, é fora da caixinha lá, entendeu? Mas pelo menos em segundo lugar a gente tem condição de chegar, né? E o melhoramento genético é fundamental para isso daí. Olha só, por que eu falo isso, né? Porque tudo aquilo, isso aí você leva para a vida de vocês, tudo aquilo que nós ainda não temos neste momento é porque nós não sabemos. Porque se a gente soubesse, a gente já teria. E é por isso que a gente está fazendo isso daqui, por isso que a gente está conversando, por isso que a gente está falando
que é tão importante essa questão do melhoramento genético para a gente chegar lá na frente. A gente não sabe chegar lá ainda. A gente não chegou porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente chegaria. Então é por isso que a gente vai voltando. Nossa, o Paulo me mostrou 3,9 milhões de toneladas, mas a gente está aqui hoje. Qual que é o passo a passo, de repente, para a gente poder chegar lá? Esse é o grande caminho a ser traçado pelo melhoramento genético. E eu vou frisar, quase todo slide aqui eu vou repetir para vocês. A gente aprende, educação, o ensino, o aprendizado, ele é por repetição. Entendeu? Quanto mais eu repetir para vocês, e o caminho depende exatamente disso aí, o melhoramento genético aplicado à produção comercial, aplicado a resultados a campo, mais vocês vão ter isso aí fixado na cabeça de vocês. Melhorar o que a gente tem hoje para alcançar o que sabemos ser possível, mas que ainda não temos condições de atingir com as ferramentas técnicas e condições atuais. E a gente está vivendo um momento aí de pouco investimento em pesquisa, né? A gente tem, vou falar aqui um pouquinho, a gente tem a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, já focada nesse trabalho aqui, já trazendo resultados espetaculares aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, ok? Olha lá, vamos lá, o que é melhoramento genético? Né, você que está aí, acho que é no 5º período, né, ô João Pedro? Eu acho que você falou que é 5º período, mas tem gente para frente, aí do 5º para frente. Eu não sei se você já viu o melhoramento genético. Eu tentei simplificar. É uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, trazer para uma linguagem mais clara todo esse conteúdo de piscicultura. Tá? Trazendo uma linguagem mais clara, mais simples, mais prática. Tá? Essa é a questão da piscicultura. O que seria um melhoramento genético? Né? Então, é uma técnica, né? É um movimento, é uma ação que visa obter resultados superiores em seres vivos através da alteração ou apuração do material genético disponível. Então é simples, você tem um material genético disponível. E aí você vai melhorar isso aí para as próximas gerações. Como é que você melhora? Se eu faço alguma alteração, se eu pego o pai e a mãe, se eu altero um dos dois para poder ter geração melhor, entendeu? Eu vou alterar isso aí, ou eu vou apurando, eu já tenho 2 especiais, eu vou apurando isso aí, os filhotes que vão saindo, né, essa questão da próxima geração que vai saindo, eu vou apurando isso aí. É o movimento do melhoramento genético, de forma simples. Com certeza, quem for geneticista, quem quiser entrar a fundo nessa área de melhoramento genético, eu acho fantástico, enche meus olhos isso daí, na verdade, porque eu vejo que transforma as realidades, né, vai ter definições infinitamente maiores e melhores do que essa simples, prática e objetiva que eu trouxe aqui para vocês, ok? Produção, beleza, você falou melhoramento genético. E produção comercial, Paulo, o que você fala aí de produção comercial na prática? Ela é baseada no quê? Então, a produção comercial, ela depende de vários fatores. E aí a gente começa a falar um pouquinho para vocês, para você entender que se isso aqui é o que minha produção comercial exige, como é que eu tenho que trabalhar no melhoramento genético, né? Tenho que trabalhar para eu poder melhorar todos esses pontos que eu começo a mostrar para vocês aqui nesse momento. Melhorar a conversão alimentar. Paulo, eu ainda estou aqui nos primeiros períodos, não sei o que é conversão alimentar. É o tanto de alimento que o peixe tem que comer para ele produzir carne. Né? Então, no peixe, a gente costuma falar, se você ouvir, né, 1,8 para 1, 1,7 para 1, 1,5 para 1. Então, o peixe tem que comer 1,5 kg de ração, para ele produzir 1 kg de carne, tá certo? Então, assim, quanto menor for a nossa conversão alimentar, melhor ela será. Então, assim, se eu tenho um peixe, hoje, uma genética, que ela me dá, ao final do meu ciclo de produção, 1,8 para 1, ou seja, ele precisou comer 1,8 kg de ração para gerar 1 kg de carne. Se eu faço esse melhoramento genético para a produção comercial, visando a produção comercial, trazendo uma genética nova, superior, que tenha uma conversão melhor, que ela baixa para 1,5 para 1 a minha conversão, eu tenho que colocar o joelho para o céu e agradecer ao pesquisador que conseguiu fazer esse melhoramento. Tem que agradecer a empresa que trabalha com isso, que conseguiu fazer esse melhoramento. Porque são 300 gramas por quilo de peixe economizados ao longo de um ciclo de produção. 300 gramas de ração por peixe. 300 gramas de uma ração que hoje ela está custando R$ 2,50 a R$ 3 a R$ 4 o quilo.
Entendeu? A ração aumentou 40% nesse ano de pandemia. Então, se eu consigo economizar 300 gramas de ração, estou falando de muito pouco, gente, 300 gramas de ração por peixe, por ciclo de produção, né? Imagina um produtor que produz 50 toneladas de peixe. O que significa de ganho isso aí para ele? O que significa de lucro isso daí para ele lá na frente? O que significa de melhorar a condição do ambiente para o peixe? Se eu melhoro a conversão alimentar, eu melhoro a qualidade da minha água também, né? Eu economizo, o meu custo de produção diminui, a minha lucratividade aumenta. Então, conversão alimentar precisa demais de ter essa vocação para esse lado. Paulo, tem mais coisas aí que a produção comercial ela precisa que o melhoramento genético ataque? Tem sim. Maior taxa de sobrevivência. E essa aqui, taxa de sobrevivência, eu confesso para vocês que eu fiz uma conta muito que eu nunca tinha parado para pensar essa conta. Me deu vontade de fazer essa conta hoje à tarde aqui e inserir na apresentação de vocês, porque taxa de sobrevivência é uma coisa absurda. Então, assim, a gente está falando de um tambaqui, um peixe nativo, de desova parcelada, né? De desova total, perdão aqui, de desova total, ou seja, ele precisa da piracema para ele subir o rio para desovar, e aí a fêmea se prepara, o macho se prepara para poder fazer uma desova total, tudo que ele produzir de ovócitos, de gametas, vai sair na desova. Então, assim, tanto que, como ele desova de uma vez só, perdão, como ele desova de uma vez só, ele desova muito mesmo, a produção é altíssima, é uma das espécies mais prolíferas que a gente tem, é o tambaqui. E a gente vai fazer umas contas aqui para frente. Eu tenho que melhorar essa taxa de sobrevivência. Se eu tenho uma taxa de sobrevivência dentro da larvicultura, né? O peixe acabou de eclodir do ovo, né? Acabou de eclodir, ainda está com saco vitelínico, até ele parar de consumir esse saco vitelínico, abrir a sua boca para começar a se alimentar ali de alimento natural, às vezes a gente tem uma perda enorme, né? Tem laboratórios que chegam a 30%, 40% de perda. Então, assim, o que esse cara está perdendo ali para frente? Se ele está produzindo aí 1 milhão de larvas, ou 1 milhão de alevinos aí por ano, se ele melhora 40%, vai para 1 milhão e 400 mil larvas por ano. Olha que absurdo. Olha o lucro desse cara lá em cima, como é que vai melhorar? Né? E onde que a gente consegue isso? Lá no melhoramento genético. Lá naquela alteração, naquela apuração do material genético que a gente tem disponível hoje. Ok? Maiores taxas de sobrevivência. Menor ciclo de produção. Paulo, o que é ciclo de produção? É o tempo que demora para o peixe ficar pronto para o abate, né? Desde quando ele entra ali, seja na recria, seja na engorda, seja na terminação, não sei, onde ele começar. Normalmente ele começa ali na recria de juvenil para frente, ou ele pode começar de alevino para frente, depende do que você tem disponível, né? Então, se ele entrar um microalevino de 1 grama, de até 5 gramas, por exemplo, e ele vai sair aí, um tambaqui aí, vai sair aí com 3 quilos, por exemplo, qual que é o ciclo de produção nesse tempo? Ah, Paulo, é 1 ano e meio, mais ou menos, é 2 anos, depende da qualidade de água, depende da época do ano, beleza. Se eu consigo reduzir isso aí em 1 mês, se eu consigo reduzir isso aí em 3 meses, se eu consigo reduzir em 6 meses, por exemplo, vou trazer uma experiência daqui, né? Experiência daqui, onde eu sou produtor de peixe também, acho que eu falei para vocês, né? Eu faço parceria com um produtor que eu atendo aqui. Eu consegui, é uma espécie diferente, é piau, tá? Mas eu consegui reduzir em 6 meses o ciclo de produção dele. Você acha que esse cara começou a rir, gostou da minha consultoria ou achou ruim? Reduzir em 6 meses um ciclo de produção para poder vender. Em vez dele ter uma safra por ano, ele tem 2 safras por ano. Será que ele me agradeceu? Ué, tanto que ele me agradeceu que ele me chamou para ser sócio dele na atividade, que é onde eu produzo peixe hoje, né? Agora imagina, eu consegui fazer, de repente, esse peixe bater os 3 quilos aí em 3 meses menos do que o normal. O que eu tenho de economia de ração, né? O que eu tenho de material pronto para poder fazer esse trabalho? Para apresentar resultado para o produtor, para aqueles produtores que vocês vão encontrar, vocês que são os próximos profissionais que vão substituir a gente aí na aquicultura nacional. Imagina isso aí para vocês, né? Chegar num produtor, às vezes ele tem um pouco de receio em receber pessoas novas, né? Na propriedade e querer mudar um pouco o que ele está fazendo lá dentro. E é natural, é completamente natural, isso é comum demais.
a gente encontrar esse tipo de produtor? É aquele cara que tem síndrome de Gabriela. Não sei se tem alguma Gabriela assistindo aqui. Eu não estou fazendo menção a você, se tiver alguma Gabriela assistindo. Mas é síndrome de Gabriela que a gente chama. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tá? Então, assim, o cara o que mais tem hoje é produtor com síndrome de Gabriela. Então, quando você chega enquanto técnico, de repente é sem formato, você já quer cair para dentro, já quer fazer consultoria, você vai falar assim, olha, eu sei aqui, eu aprendi que se a gente trabalhar diferente aqui, assim, usar essa genética que está chegando agora, acabou de ser melhorada, eu vou reduzir seu ciclo de produção em 4 meses. O cara vai olhar para você e falar assim, você, um franguinho igual você aqui, chegando aqui, na minha piscicultura aqui, para falar que eu vou fazer diferente, eu vou ter um ganho melhor aí em 4 meses do que eu fazer do jeito que eu estava fazendo anteriormente? Não, sai fora daqui, não quero conversar com você não. E esse tem síndrome de Gabriela. Só que o que acontece? Você apresenta resultados para ele, né? Se de repente você consegue ter uma abertura em algum outro produtor que tenha a cabeça um pouco mais aberta e apresenta o resultado, olha, então, mas o seu vizinho aqui do lado eu consegui fazer isso. Aí você vai sair, não, eu entro em contato com você depois. Aí ele vai lá no vizinho, vai perguntar, chegou um cara aqui falando que, caramba, foi a melhor coisa que aconteceu aqui para mim. O cara veio e modificou, eu tô assim, melhorei demais aqui, aumentei em 20% meu rendimento aqui. Pode ter certeza que esse cara te liga no outro dia para você fazer esse atendimento. Então, assim, reduzir ciclo de produção, isso aí, na cabeça do produtor, funciona que é uma beleza. E a gente consegue isso, sim, com o melhoramento genético aplicado na produção comercial. Maiores rendimentos de carcaça, né? Então, a gente vai fazendo avaliação. Aí, então, o tambaqui tem essa cabeçona aí. De repente, um corte específico que faz, ou um peixe que você consegue, de repente, nesse melhoramento, reduzir um pouco aí essa parte da cabeça dele, para ele ter mais lombo, talvez, né? Faz um corte especial, não sei. Coloquei aqui com maior rendimento de carcaça. Busca isso aonde? No melhoramento genético. Tem experiência com isso? Tem muita pesquisa que trabalha com isso daí também. Maiores densidades de estocagem. Isso daqui é outra coisa que eu vou falar para vocês, que quando você entende a importância disso daqui, quando o produtor entende a importância disso daqui, ele aceita conversar com você a respeito de genéticas superiores, né? Por exemplo, eu tenho um que a gente trabalha aqui um tambaqui a cada 2 metros quadrados, por exemplo. De repente você pega e fala para ele assim, não, mas essa genética aqui, ó, que foi melhorada, estudada, ela aceita aí, em vez de ser a cada 2 metros quadrados, é 1 a cada metro quadrado. Aí o cara fala assim, peraí, então no meu tanque aqui de 2.000 metros quadrados, que eu colocava 1.000 tambaquis, eu posso colocar 2.000 tambaquis na minha mesma estrutura, né, na minha mesma estrutura produtiva? Sim, a genética do peixe aguenta, desde que você tenha todo aquele tripé, aqueles 4 pontos principais ali de água, de genética, né? Genética que a gente já está falando, água, alimentação, né? Manejo alimentar também, e a questão da assistência técnica. Se tiver esses 4 pontos lá trabalhando em cima, consegue fazer. O cara fala assim, caramba, então quer dizer que eu posso melhorar, colocar mais peixe por metro quadrado, eu vou tirar mais peixe lá na frente. A gente, enquanto técnicos, a cabeça da gente funciona de um jeito, a cabeça de produtor funciona de outro jeito, tá? Então, assim, alguns produtores conseguem trabalhar com as informações que a gente tem que ter. Então, assim, é natural o produtor falar, é comum o produtor chegar para você e falar assim, quantos peixes que eu posso colocar dentro desse tanque? O produtor pergunta assim, você na sua cabeça, você vai fazer a conta do contrário. Peraí, se esse peixe ele tem que sair com 1,5 kg, eu tenho que colocar 1,5 kg por metro quadrado, ou 3 kg por metro quadrado, ou 6 kg por metro quadrado, e você divide isso daí para saber quantos peixes que você coloca lá dentro. É comum. Eu acho que 95% dos produtores que eu visitei na minha vida, nesses 20 anos, eles perguntaram para mim quantos peixes eu devo colocar. Na densidade de estocagem para a cabeça deles, quantos peixes ele tem que colocar. Você, enquanto técnico, tem que saber quantos quilos de peixe cabe por metro quadrado ou por metro cúbico. Tá certo? Mas você tem que passar isso aí para ele. E aí vai da realidade onde você estiver. Lembra que eu falei? Joga no mural. Se aí em Rondônia, aí em Roraima, for somente quilos por metro quadrado, você vai trabalhar assim com ele. Mas se prepare, alguma vez, em algum momento, o cara vai olhar para você e falar assim, eu quero saber quantos peixes que eu coloco aqui. Não fala para mim de quilos por nada, não. Eu quero saber quantos peixes eu coloco aqui para eu tirar e sair lá na frente com 1,5 kg, com 2, com 3, com 5, com 10, tá? Maior densidade de estocagem. Maior resistência a doenças, né? A gente tem um tambaqui, um peixe extremamente rústico, resistente, né? Mas que em algum momento, de acordo com algum manejo, ou por alguma baixa na imunidade, ele pode ser acometido sim. E existe a possibilidade,
a gente tem experiências em outras espécies. Existe a possibilidade, de repente, no melhoramento genético, identificar algum indivíduo, alguma matriz, algum reprodutor que tenha alguma resistência maior a algum tipo de parasita. Existe a possibilidade? Existe, né? Se existe outros peixes, existe também o tambaqui. Se de repente identifica isso, olha, essa linhagem aqui, e eu estou falando linhagem, vocês vão ver lá para frente que não existe nem linhagem para tambaqui ainda, para peixe nativo. Se tiver, eu desconheço, tá? Às vezes não existe a palavra certa, né? A linhagem. Existe ali um material genético, né? Existe raça, existe linhagem, existe a espécie de peixe. Em frango existe linhagem de raça, linhagem de raça. Em suíno existe raça, linhagem de raça. Em bovinos existe linhagem de raça. Para peixe nativo, eu desconheço. Se alguém souber aí, joga no chat aí que eu vou saber. Beleza? Maior resistência a doenças. Maior lucratividade, uma espécie de peixe que de repente pega isso aí tudo, uma espécie melhorada, que tenha tudo isso aí, que a produção comercial visa. Eu falei alguns, a gente pode pegar vários ainda, eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Se a gente pega uma espécie, né, uma espécie, um material genético, uma raça específica, uma genética específica, uma linhagem específica de um tambaqui, que junte isso aí, olha, imagina se ele juntar isso aí tudo. Isso eu falei uma por uma. Se eu já melhorar uma por uma, já está excelente. Ó, essa daqui é para conversão alimentar. Essa aqui é para taxa de sobrevivência. Quem vai gostar disso? Quem trabalha com reprodução. Essa daqui é para menor ciclo de produção. Opa, essa aqui de ciclo de produção, ela casa com conversão alimentar. E aí começa a ficar bacana. E aí, um preço de milheiro de alevino, por exemplo, que custa, sei lá, 350, 400 reais, se o produtor tem essa genética apurada, alterada ou apurada, para a produção comercial, ele vai vender o peixe dele como? Meu peixe, a linhagem do meu peixe aqui, tambaqui, tem Superman aqui, ele tem melhor conversão alimentar e tem menor ciclo de produção. Só que ele custa 600 reais o milheiro. Eu pagaria, porque eu sei o resultado que isso aí vai dar lá na frente para mim, certo? Resultado de um melhoramento genético aplicado à produção comercial. Vou ficar repetindo, vou ficar martelando na cabeça de vocês aqui. Vou ficar um pouco chato, beleza? Mas eu vou ficar repetindo isso daqui também. Vamos lá. Qual que é o objetivo, então? Se você já falou do melhoramento, se eu falei do melhoramento genético e falei da produção comercial, e um tem que estar linkado no outro, qual que é o objetivo de fazer esse melhoramento, então? Simples, né? Atender a demanda por proteína animal de qualidade. Imagina o consumo da região norte, né? Eu até procurei o consumo por habitante ano da região norte, eu não encontrei. Eu acredito que esteja acima de 15 quilos por habitante ano. Eu acredito que esteja acima de 15 quilos por habitante ano. Imagina se esse consumo da região norte ele fosse trazido, externado ali, fosse da noite para o dia, fazer mágica aqui, se fosse naquele mundo ideal, onde tudo pode acontecer. Imagina se a gente tem esse consumo de, estou chutando 15, eu acho que é mais, 15 quilos de habitante ano, se a gente leva ele para o Brasil. A média do Brasil hoje está entre 11 e 12, mais ou menos, segundo dados do Ministério da Agricultura. Imagina aumentar 3 quilos por habitante ano para o Brasil. Tem condição de atender essa demanda? Jamais a gente atende essa demanda. Jamais. Peixe de cultivo, jamais a gente não consegue. Então, assim, o objetivo é melhorar essas condições. O objetivo é aqui, ó, eu ter tudo isso daqui em uma linhagem, ou 2, ou 3, ou 10, ou 50, né? Vamos ter opção. De repente é uma linhagem para cada uma dessas aqui, ou de repente eu consigo ter 3 desses pontos principais aqui numa linhagem só. E aí eu consigo atender essa demanda, entendeu? O mercado consome peixe. Não sei como é que está na região de vocês aí, vou dar um geral, está faltando peixe. Está faltando peixe. Hoje, dono de frigorífico me ligando, Paulo, eu preciso comprar peixe redondo, eu preciso comprar pintado, mais próximo da capital, onde que eu arrumo? Joguei num grupo, olha, peixe pronto para abate, assim, assado. Peixe que na semana passada foi comercializado de 8,50 o quilo, tambaqui, de 8,50 o quilo. Hoje, o produtor já deu o grito lá no grupo. Menos de 12 reais, nem precisa me ligar. Nem precisa me ligar. É claro que são ondas. A piscicultura, essa relação oferta e demanda, ela é cíclica. Vai ter ano que ela vai estar bacana, vai ter ano que ela não vai estar, mas esse ano foi fora do normal, esse ano foi um ano atípico, né? Como é que é a previsão para o próximo ano? E eu sou otimista.
Eu acho que para o próximo ano, ainda até julho, quem tem peixe para vender, quem vai estar aí, vai estar surfando uma onda bacana. Dali para frente vai ter que controlar. Na hora que está todo mundo vendendo lá em cima, todo mundo quer produzir peixes também, ok? Extrair o melhor de cada espécie trabalhada para atender essa demanda. Então, assim, o melhoramento genético, ele me proporciona isso. Então, se hoje a gente tem peixes, praticamente, as matrizes, os reprodutores, eu vou falar daqui a pouquinho, as matrizes, não, deixa eu falar daqui a pouquinho, senão eu vou acelerando, eu tenho que ver a questão do tempo aqui também. João Pedro, você me avisa aí se eu tiver, como é que eu estou de tempo aí, porque eu acho que já deu uns 30 minutos, né? Então, vamos lá. Criar um pacote tecnológico que eleve a categoria dos peixes nativos a um outro patamar. A gente está precisando seguir. Sucesso deixa rastro. Então, põe mais uma coisa para você anotar aí. Ó. Sucesso deixa rastro. Se algumas outras espécies de peixe a gente vê sucesso no que eles estão fazendo, deixa rastro, o que a gente pode aprender com aquilo lá? Né? Criar um pacote tecnológico específico que contenha todos aqueles dados voltados para a produção comercial, e colocar, sim, os nossos peixes nativos, essa riqueza de peixes nativos que a gente tem aqui no Brasil, que você não encontra em outro lugar, a gente colocar eles num outro patamar. Os nossos peixes nativos estão realmente precisando dar essa guinada, de alguma forma, ok? Continuando aqui, aí, agora chegou. Quais os desafios, né? A busca de tambaquis puros. Olha só, ainda depende de captura na natureza. Quando a pessoa quer trabalhar com reprodução, quer trabalhar com levinos, né, ele tem que fazer captura de indivíduos puros na natureza, ele tem que pescar, ele tem que ir para os rios pescar, entendeu? E quem garante que aquele indivíduo que ele está pescando lá é puro mesmo? Aí ele tem que passar por um processo que a gente vai falar daqui a pouquinho mais para frente, né, para poder salvar. Então, a nossa genética hoje ela é selvagem. A nossa genética hoje, que a gente está trabalhando, e olha que a gente tem resultado interessante, a gente tem resultados maravilhosos, mas a nossa genética ela ainda é selvagem, entendeu? Uma genética selvagem, uma genética que a gente está usando da natureza. Então, olha só, se eu estou falando para você que a nossa genética hoje ela ainda é selvagem, olha o campo que os geneticistas têm para trabalhar com essa espécie. A gente está falando do tambaqui, gente. Olha o tanto de outra espécie nativa que a gente tem para poder trabalhar. Se eu estou fazendo, vou repetir, se eu estou trabalhando com um animal de genética selvagem ainda, praticamente sem melhoramento nenhum, no máximo que é feito é o quê? Uma seleção. Tá? De uns 3 anos para cá melhorou, de uns 5 anos para cá melhorou, mas ainda existe muita só seleção, não, eu vou pegar aquele grandão, eu vou pegar aquele dali, e aí você vai fazendo, e olha só, e olha o quanto que demora para você saber o resultado. Vamos supor que o tambaqui, ele fica pronto aí entre 2, 3, 5 anos, entre 2 anos aí para ele poder maturar sexualmente, para poder reproduzir. Aí ele fica pronto, não, agora ele pode reproduzir, no outro ano ele vai reproduzir. Aí você só vai saber o resultado desse peixe, se realmente deu resultado ou não, depois de mais pelo menos um ano e meio, para saber se teve ganho de peso ali diário, maior do que os pais dele tiveram. Então, assim, demora, é um desafio muito grande o trabalho com a espécie nativa, porque esses resultados, eles demoram para acontecer. Então, qual que é o melhor momento para começar a trabalhar com melhoramento genético voltado para a produção comercial? É ontem. O melhor momento para começar a fazer esse trabalho de melhoramento genético é antes de ontem, é semana passada, é ano passado. Então a gente precisa urgentemente fazer isso aqui para a gente começar a colher os frutos lá na frente, ok? Genética selvagem ainda, tá? Tá fazendo seleção. Já tem um trabalho muito bacana, que é o Tamba Plus, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas ainda tem muito para poder crescer. Poucos produtores certificam aquilo que eles podem te oferecer, né? Você chega em produtor, e isso a gente vê em vários locais, né? O cara fala assim, não, isso aqui é tambaqui. Por quê? Porque o tambaqui é o nome mais bonito que tem para poder falar que quer comprar peixe. O cara compra, chega lá aquele peixe ali do ventre vermelho, tudo que não tem nada a ver com tambaqui, redondo, que o tambaqui é mais oval um pouco assim, né? Não, aqui, ó, aqui, isso aqui é tambaqui, ó. O cara fala para você, jura de pé junto que é tambaqui. E aí, produtor que não conhece, vai comprar sabendo achando que é tambaqui. Vai engordar pensando que é tambaqui. Vai vender pensando que é tambaqui. E, na verdade, às vezes não é. Né? Por quê? Porque nem o produtor, às vezes, ele garante aquilo lá. Então, assim, não tem adquirir fêmeas hoje, machos e fêmeas, puros para reproduzir. Você não sabe nem quantos anos aquela fêmea tem, nem quantos anos aquele macho tem. O produtor vai falar para você que tem 2, 3, é novinho. Mas é a idade de vaca velha já, é 14, 15 anos. É os peixes que ele vai vender. Ele não vai vender os primeiros dele, né? Então, você busca na natureza ainda. Poucos produtores certificam. A verdade é essa, né?
eu não posso nem chutar, mas eu acho que se fosse para eu chutar, né, uma técnica milenária aí para acertar alguma coisa, é você dando um chute, eu acho que pelo menos metade, 60% aí dos laboratórios que existem no Brasil, nem laboratório, vamos falar assim, de quem vende alevinos, 60% não garante que aquilo ali, se ele falar que é tambaqui, se você fizer uma análise de DNA mesmo, não sei se é tambaqui não, eu acho que é cruzamento, tá? Não havia, e preste atenção no tempo que eu estou usando esse verbo aqui, ó. Não havia, ó, aqui o Alessandro está perguntando, eu vou deixar as perguntas aqui para o João Pedro tocar, viu, João Pedro? Eu estou com o celular aqui, mas eu deixo as perguntas para você fazer depois. Não havia germoplasma qualificado, olha o tempo que eu estou usando o verbo aqui, não havia germoplasma qualificado com linhagens, com diferentes atributos, aquela lereia toda que eu falei para vocês aqui agora. Paulo do céu, você falou que não ia falar a palavra difícil, germoplasma, meu amigo, o que é isso que você está falando aqui? Vamos simplificar. É o material genético em utilização. Aquilo que você tem disponível. Né? Olha lá, em outras espécies, eu falei, em bovinos, em suínos, em aves, você tem raça, você tem linhagem de raça, você tem tudo, explicadinho. Ó, isso aqui é da raça tal, da linhagem da raça tal, do negócio tal, daquilo ali. A peixe, você tem o quê? Espécie. Ué, isso aqui é tambaqui. Isso aqui é o tambaqui, filho do T1 com a T61, e faz isso aqui, papapá. Não, é o que você tem. Germoplasma é aquilo que você tem. Então, olha só, não havia germoplasma qualificado ainda. Por que eu falo que não havia? Porque... Opa! O slide vem daqui a pouquinho. Calma que vocês vão saber. Então, assim, o que são desafios dessa questão? É o que a gente ter exatamente hoje, né? É alguma ferramenta, alguma de fácil utilização. Isso aqui eu estou plagiando exatamente a live da semana passada que eu fiz com o Dr. Alexandre, que eu vou mostrar para vocês aqui. Estou plagiando o que ele explicou. Olha só, demanda por ferramentas de fácil utilização, práticas, simples e acessíveis ao produtor. Como é que ele consegue saber se o indivíduo é puro mesmo? Para eu fazer lembra lá da definição de melhoramento genético? Para eu fazer uma alteração ou uma apuração daquele material que eu tenho. Né? Eu tenho que ter alguma ferramenta que me facilita isso. Para que fosse feito o quê? Gestão de genealogia, da árvore genealógica, lá dos pais, dos avós, né? Como é que eu vou saber? Dos meus matrizes, dos meus reprodutores existentes na piscicultura. Como é que eu vou fazer isso? Tinha que inventar alguma coisa, essas ferramentas, por ferramentas ser utilizadas. Para eu melhorar, tem que haver uma reprodução. Como é que faz o melhoramento? Como é que ele acontece, o melhoramento? É na espécie, é na prole, né? Vamos dizer assim, na próxima geração. Então, a próxima geração, depois dessa reprodução de indivíduos selecionados, de maneira que seus descendentes apresentem características e desempenhos superiores em relação aos seus progenitores. Então, eu vou utilizar essa ferramenta, eu vou identificar a pureza daquele animal, vou ver de onde que ele veio, os dados que já estão ali, essa carga genética, esse pacote tecnológico que já está lá. Ó, de repente eu cruzei um macho que é de conversão alimentar com uma fêmea que é de menor ciclo de produção. Né? Então, o resultado dessa próxima geração, os descendentes, ele tem que ser superior em relação aos pais. Eu vou fazer esse casamento desses dois lá. Então, e outra coisa importantíssima que essa ferramenta, né, que essa identificação dessas espécies, ela ajuda. É para a gente evitar cruzamento com indivíduos que têm um parentesco, cruzar irmão com irmão, cruzar primo com primo, cruzar irmão com primo. Por quê? Porque senão dá problema. A gente sabe aí que consanguinidade na produção comercial não funciona. A gente perde aí de 25%, 40% para a próxima geração quando a gente trabalha com consanguinidade. Né? Paulo, essas ferramentas existem? Existem, olha lá, isso aí no site da Embrapa, você pode sair daqui da palestra aqui agora, ir lá para o site da Embrapa, procurar lá, o Banco Ativo de Germoplasma. Lembra que eu falei? Não existiam ainda germoplasma, agora já tem para o tambaqui, já tem para o pirarucu, já tem para outras espécies de peixe. A Embrapa encabeçou esse trabalho. Né? Amanhã vocês vão ter uma palestra com o Jenner, que eu acredito que ele vai falar um pouco disso aqui também. Né? Ele participa desse programa aqui. Você nem podia falar que você participa não, Jenner, mas agora eu já falei, já ficou gravado. Vai ter que falar que você participa agora, beleza? Até porque tem foto sua que aparece na internet aí também. Vamos lá. Tocantins tem o primeiro banco ativo de germoplasma de peixes nativos para suporte à aquicultura no Brasil. Caramba, olha que incrível. Já tem indivíduos puros selecionados, guardados, sejam eles vivos, sejam eles criopreservados, tá? O sêmen criopreservado lá, esses gametas criopreservados, já existe essa preservação hoje. Por quê? Porque a gente não sabe...
O ser humano, ele adora ficar cruzando tatu com cobra para ver o que vira. Tanto que foi assim que apareceu aí essas espécies híbridas, né? E vamos deixar para falar isso aí mais para frente. Aí. Então, assim, a gente tem que ter um local onde você fala assim, eu preciso de tambaqui puro. Até por conta de manter a espécie para as próximas gerações também, né? Lá, a Embrapa Aquicultura e Pesca, lá no Tocantins, hoje ela já tem esse trabalho aí, esse germoplasma de peixes nativos, para dar esse suporte, né, à piscicultura nacional. E olha aí, ó, o Tambaplus é uma dessas ferramentas, né? Na semana passada a gente teve com o doutor Alexandre, da Embrapa, né, pesquisador da Embrapa, PhD em genética molecular. O cara deu um show, né? O cara foi 2 horas falando de maneira simples como é que essa ferramenta funciona, o quanto que isso impacta lucrativo, falando em lucros, para quem trabalha com isso daí, né? Então, se você entrar lá no YouTube, Doc Plan Consultoria, você vai ver essa palestra, tá lá. Beleza? Você pode assistir aí, ó, final de semana. Você vai estar de boa comendo um tambaqui assado, falando assim, caramba, acho que eu vou ver aqui que é aquela ferramenta que o Paulo falou naquela palestra de quarta-feira lá. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tem 1h48 a live dele, mas é riquíssima. Eu aconselho você a assistir, deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá, Paulo. E os híbridos? O que você tem a falar dos híbridos? Nem vou falar, meu jovem, nem vou falar, porque isso aqui não é o assunto dessa palestra, beleza? Eu deixo para vocês virem nessa palestra lá, eu deixo para vocês entrarem em outras palestras aí que já falaram de híbridos. Aqui a gente está falando só do tambaqui e a gente continua falando só do tambaqui, ok? Mas, apesar de falar que eu não falaria, eu vou falar um pouquinho, porque entra naquela... Lembra que eu falei lá no começo que eu tinha uma conta muito diferente para poder fazer aqui, para ver se de repente você até me ajuda, para ver se minha conta está certa ou não. Então, assim, eu estou falando do tambaqui, eu falei que não ia falar dos híbridos, mas a gente tem 2 híbridos que dependem do tambaqui para existirem, né? Então é o quê? Se eu cruzar o tambaqui com o pacu, aparece o tambacu. Se eu cruzar o tambaqui com a pirapitinga, aparece a tambatinga, 2 híbridos. Onde que o tambaqui não está somente? No cruzamento do pacu com a pirapitinga, que é a patinga, ok? Mas o tambaqui está presente no tambacu e na tambatinga, beleza? Beleza. Dito tudo isso, vamos fazer conta. Olha só, vamos ver se vocês me ajudam aqui. Se eu falei lá no começo, né, que a gente tem uma produção de peixes nativos no Brasil, a produção de 2019 foi de 287 mil toneladas, quase 288 mil toneladas em 2009, tá certo? Vamos lá. Tô chutando que dessa produção, eu sei que o que tem mais representatividade lá dentro é o tambaqui, mas eu estimei, fiz uma estimativa aqui, que 60% dessa produção seja de tambaqui, de tambacu e de tambatinga. Por quê? Porque tem tambaqui no tambacu e na tambatinga. Só por conta disso que eu coloquei esses híbridos aqui. Só por conta da gente fazer conta, tá? Eu estou estimando, fiz um chute aqui de peixes nativos. Essa é a produção de peixe nativo. 60% da produção de peixes nativos é uma estimativa do Paulo, tá? Seja tambaqui, tambacu e tambatinga, certo? Significa o quê? 172 mil toneladas. Então, uma suposição que 172 mil toneladas sejam de tambaqui, de tambacu e de tambatinga, que foi produzido em 2019. Quantos alevinos eu preciso engordar para bater esse número? Certo? Então, assim, quando eu falei que a conta é meio atravessada, é porque eu demorei para fazer ela aqui, eu fui fazendo, eu fiquei com medo de errar, mas eu falei assim, eu vou apresentar, porque de repente eles me corrigem lá na hora, e a gente chega na resposta certa, se eu não tiver com a resposta certa aqui. Mas vamos lá, e olha a importância de a gente saber essa questão do melhoramento genético, que representa a produção comercial. A gente está falando de um peixe que tem sangue dele no tambacu e na tambatinga. Então, assim, nessa suposição aqui, 172 mil toneladas. Quantos alevinos, de repente, eu precisava engordar para chegar nesse número? Beleza, então meu número é 172 mil toneladas, ou 172 milhões de quilos de peixe. Eu vou chutar mais uma suposição aqui agora, que o peso de abate médio desse peixe seja de 2 quilos. Região norte, mais ou menos 3 quilos. Região centro-oeste, 1,2 kg a 1,5 kg. Vai uma média aí para ficar a conta mais simples, 2 quilos. Então, vem comigo. Teoricamente, eu precisaria, tá? Se não morrer nada, eu precisaria de 86 milhões de alevinos, que a hora que eles chegarem lá na frente, virarem peixe gordo com 2 quilos, eles vão bater a 172 mil toneladas.
Se uma fêmea de tambaqui, agora a conta vai ficar bonita agora. Se uma fêmea de tambaqui com 5 quilos, produzindo cerca de 400 mil óvulos por desova, ou seja, vamos supor que a gente tenha 400 mil indivíduos descendentes dessa fêmea que vai cruzar com um macho lá, que seja o macho do tambaqui, que seja o macho do pacu ou o macho da pirapitinga. Imagina que ela tem mais ou menos 5 quilos, um peso bom de fazer uma reprodução. Se ela produzir, se uma fêmea produz mais ou menos isso aí, 400 mil óvulos, também estou estimando aqui, 400 mil óvulos. Estou voltando, vocês estão vendo que eu estou voltando aqui agora, né? Quantas fêmeas, de repente, eu precisaria, quantos casais, né? Quantas fêmeas aí, quantos casais eu precisaria fazer para poder chegar nesse número lá? 216 fêmeas. E aí foi bem aí que eu fiquei complicado, eu fiquei bem agoniado com essa conta. Porque eu tenho que ter mais ou menos 216 fêmeas desovando 400 mil óvulos, né? Fecundou, vamos dizer que foi o mundo perfeito. O mundo perfeito, aconteceu essa reprodução, eu tive essa produção de alevinos, a hora que eles bateram 2 quilos, deu a 172 mil toneladas. Vocês acreditam que no Brasil inteiro hoje a gente teria somente 216 fêmeas desovando para dar essa produção lá de 172 mil toneladas? Realmente eu não sei, eu acho muito pouco. E lembra quando eu falei lá de taxa de sobrevivência, né, lá na frente, que a produção comercial ela exige uma taxa de sobrevivência? Lembra que eu falei que às vezes morre 40% nesse período? Caramba, tem produtor de peixe redondo, né, tem produtor de alevinos que eu conheço aqui no estado, que só ele tem 30 fêmeas de tambaqui. Só um aqui em Goiás, né, 30 fêmeas de tambaqui. A gente precisaria aí de pelo menos mais alguns para poder bater essas 216. Olha que coisa absurda, né? Para onde que está indo isso? Para onde que está indo esses peixes? Será que eles estão morrendo durante todo o ciclo de produção? Será que eles estão sendo comidos por outros peixes? Não sei, predação? Será que eles estão sendo soltos na natureza? Será que a pessoa que está produzindo isso aí, metade ele coloca à venda e metade ele volta para a natureza? Vocês sabem que tem, né? A legislação ambiental exige que você faça reposição na natureza do peixe que você tirou de lá. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão terrível que eu não quero começar aqui agora, que é peixe que você reproduz em laboratório, você soltar na natureza, se ele vai viver ou não. Mas será que está sendo solto? Esses estão sendo predados por lontra, jacaré, morcego, pássaro, alguma coisa assim. Tem alguém roubando esses peixes, batendo na tarrafa, pegando esses peixes para poder pescar um peixe maior? Será que está sendo sonegado no levantamento? Eu acho, não sei, acho muito difícil, porque é um cruzamento de informação, né? Como é que a gente pega isso daí? A gente pega o que foi abatido de peixes redondos, de repente, no Brasil, cruza com o que foi vendido de alevinos, cruza com o que foi vendido de ração, para poder isso aí, a indústria da ração passa isso aí. Então, assim, a conta, ela meio que bate, né? Só que a hora que a gente começa a fazer ela do contrário, parece que ela não bate. Então, realmente, eu não sei, essa conta eu achei ela muito, muito diferente aqui, achei ela interessante para cá, porque de repente, se for porque eles estão morrendo, a gente tem que melhorar a taxa de sobrevivência urgentemente. Como é que a gente melhora a taxa de sobrevivência? Pegando aquela genética selvagem do peixe que foi pego no rio e está nos viveiros lá da reprodução agora, e fazendo o melhoramento, fazendo a seleção lá dentro, para poder ter indivíduos que tenham taxa, que consigam passar para os descendentes dele uma taxa de sobrevivência maior, certo? E aí precisa de fazer o quê? Né? A gente, faltando 5 para as 8, a gente já está mais ou menos entrando no final, tá? Essa parte do planejamento aqui, do melhoramento genético. A gente está indo para o final aqui agora. Necessidade do planejamento, olha só, importante. Planejamento é tudo na vida de vocês, tudo na vida dos pesquisadores, tudo na vida de nós técnicos, para poder fazer acontecer. Então, de novo, eu vou repetir, o planejamento, aonde? No melhoramento genético voltado à produção comercial. Né? Como é que a gente planeja, de repente, isso daí? É uma sugestão minha, com certeza, quem é geneticista tira isso aí de cor e salteado, tá? Eu tentei trazer de uma forma mais simples para você entender como é que isso daqui. Primeiro, a gente define a espécie que você quer trabalhar, sem sombra de dúvida. Definiu a espécie, é o tambaqui, pronto, vamos trabalhar em cima dela. Quais seriam os critérios, né, que eu vou fazer para que eu possa selecionar? Que objetivo que eu quero ter nesse melhoramento para a produção comercial? Lembra que eu falei lá na frente alguns? Quais seriam os critérios de seleção?
Seria peso ao abate? Não, é 3 quilos, é 2,5 kg, é 5 quilos? Seria ganho de peso diário? Ele vai ganhar o quê? 5 gramas por dia? 10 gramas por dia? 15 gramas por dia? Eu tenho uma linhagem que, de repente, me entrega 35 gramas por dia, né? Foca nisso daí. Seria conversão alimentar? Né? De repente, eu tenho lá um peixe que ele tá... os pais aqui, eu sei que eles tiveram aí uma conversão de 1,7. De repente, se eu pegar esses dois, será que lá na frente vai dar uma conversão de 1,6, talvez, se foi identificado isso daí? Né? Se eu fizer esse trabalho de apuração, né, de apurar essa genética existente, né, eu consigo ter isso aí? Então, define-se os critérios para poder fazer essa seleção. Define-se os objetivos. E aí você pode foca em cada um deles. De repente, você focou em cada um deles, teve resultado, na próxima, você vai tentar juntar esses também. Vamos lá. Qual sistema? Aí você definiu isso aí, definiu a espécie, definiu os critérios. Você tem que ser específico para um sistema ou uma estrutura produtiva. Não adianta você pegar, às vezes o peixe, ele bate esses índices zootécnicos no viveiro escavado, mas não vai bater num tanque rede, não vai bater no tanque suspenso. Então você tem que definir qual que é o sistema e qual que é a estrutura produtiva. Vai ser no semi-intensivo? Vai ser no intensivo? Vai ser no super-intensivo? Né? Em relação à densidade de estocagem, em relação à renovação de água, vai ser em viveiro, vai ser em tanque rede, vai ser em tanque suspenso. Define para poder seguir. Planeja o melhoramento genético, ele é planejado dessa forma. O planejamento ele tem que ser feito dessa forma. Todos esses passo a passo que eu estou passando aqui para vocês. E essa família que você está puxando esse peixe, dessa genética selvagem que você colocou, Paulo, eles são realmente puros? Você tem essa certeza de trabalhar com esses peixes puros lá? Então, você tem que ter essa pureza da base. Você tem que saber que você tem que trabalhar com indivíduos puros para poder começar essa questão do melhoramento genético, para você ter no seu planejamento e começar o seu desenvolvimento. Então, o que você vai buscar nisso aí? Quanto mais puro ele for, maior variabilidade genética vai ter, maior ganhos ao longo do tempo você vai ter. Você tem condição de ter resultados espetaculares lá na frente, mas você tem que ter certeza daquilo que você vai trabalhar. Como é que você tem certeza? O Tamba Plus lá, as identificações genéticas no DNA, identificação de DNA, se aquele peixe é puro mesmo, é tambaqui mesmo de verdade ou é cruzado em algum momento, ou tem consanguinidade no seu plantel. O produtor tem lá um tanque de matrizes de reprodutores, ele tem 150 peixes lá dentro, ele vai fazer a pesquisa lá, vai mandar material, coletar material para saber se ali eu vou ter uma variabilidade genética ali grande ou se ali todo mundo é irmão. De repente ele comprou esses peixes lá 3, 4, 5 anos atrás e é tudo irmão, tudo da mesma desova. Vai ter resultados interessantes? Pode fazer a seleção que for, não vai ter resultado, entendeu? Não adianta. Outra coisa importantíssima, né? Onde que esse melhoramento tem que acontecer? Num ambiente de teste que seja assim, o mais próximo possível da realidade do produtor. Tem que ser voltado para a produção comercial. Tá? Eu, de novo, batendo aqui na mesma tecla com vocês. Não adianta eu fazer pesquisa numa universidade onde todos os parâmetros, tudo é controlado, até se alguém espirrar lá dentro, tem um condicionador de ar que suga, tem um sugar, né? Aquelas, tipo sugar de cozinha que puxa, o exaustor, né? O nome certo. Tem um exaustor que puxa as partículas do negócio lá de dentro para poder dar o resultado. Aí não funciona. Aí não adianta eu achar essas espécies lá dentro, que elas estão adaptadas naquele momento, a hora que você joga ela lá no tanque, que pega sol, pega chuva, tá de dia, tá de noite, e venta, e o cunhado seu pula lá no tanque, de repente, lá na hora que tá jogando a ração pro peixe, alguém joga uma isca lá para poder pescar, é diferente. O resultado vai ser diferente. Não adianta que, se não tiver voltado, se o ambiente de teste não for realmente semelhante, né, ou se possível lá no local de produção, que é melhor ainda, né, fazer parceria com o produtor para receber essa pesquisa lá, aí o resultado ele talvez não seja tão confiável assim. Quanto maior o número de formação, melhor. E aí vocês que são alunos, né, que de repente estão na área aí, que se interessa por isso daí, tem que coletar dados demais. Quanto mais dados você tiver, quanto maior número de informação que você tiver, mais você consegue fazer análise estatística, mais você vai ter que fazer a avaliação genética, mais você vai ter que usar marcador molecular, mais você vai ver a riqueza do que pode acontecer, que pode trazer esse resultado para você, né? Então, assim, tem que ter informação. Não adianta eu querer fazer um serviço, um trabalho de melhoramento genético e eu anotar, eu tiver lá, sei lá, uma folha só durante um ano, né? Eu tenho que ter, no mínimo, mais de 1000 folhas, mais de 3 folhas anotadas por dia de resultado, de coisa, tudo lá assim.
para poder ter resultado. A verdade é essa, né? Lembrando que aqui eu estou falando o melhoramento genético voltado à produção comercial, que é o que eu trouxe de exemplo para vocês, né? Eu não estou falando mal aqui da academia, em momento algum, de todos aqueles ambientes controlados. Jamais. Aquilo é importante, sim, para pesquisa, com certeza. Mas a gente tem que trazer, em alguma forma, para a gente atingir aqueles pontos lá, a gente tem que trazer essa parte voltada para a produção comercial. Mas tudo que é feito lá serve de informação e de base de dados para nós. Se eu estou falando isso aqui tudo para vocês, é porque muitas pessoas antes de mim já estudaram, já pesquisaram, já fizeram vários e vários trabalhos, várias e várias publicações que a gente lê, que a gente ficou sabendo, que a gente conversa, que a gente vê em seminário, que a gente vê palestra, e aí a gente consegue montar um conteúdo para ser apresentado para vocês. E aí, acho que essa daqui é o último, hein? Deixa eu ver aqui. Analisando os resultados, né? Aí sim o acasalamento pode ser orientado, né? E depois que você analisa, estuda. E demora tempo para você analisar isso tudo. Né? Imagina, o resultado que você vai ter de uma engorda de tambaqui que foi melhorada anteriormente, você vai ter depois de 2 anos, pelo menos. Que você vai ter o resultado daquelas análises que foram feitas lá atrás. E aí você faz essa análise, aí você vai ver, caramba, isso aqui deu resultado mesmo. Então, o acasalamento, a partir de agora, nesse produtor, nesse local, ele vai ser orientado para eu obter alevinos descendentes dos melhores reprodutores e matrizes que a gente encontrar para aqueles critérios, e aí a gente volta lá nos critérios que a gente definiu anteriormente, ok? Pessoal, bati o tempo aqui, pelo menos de palestra. Só apresentando a Aquiplan para vocês aqui, a Aquiplan Consultoria, a gente trabalha, né, com curso, palestra, treinamento online presencial, consultoria e assistência técnica online presencial, fazemos estudo de viabilidade, capacidade de suporte, licenciamento ambiental, pesca esportiva, né, a gente atua muito nesse meio virtual aí, com entrega de conteúdo, de informação, de live, de palestra, de tudo. Eu chamo muito as minhas lives de Fish Class, né, que é tipo uma aula sobre peixe, né? Não sou o melhor, não sou o maior, jamais, eu apenas gosto de compartilhar conteúdo, acho muito interessante. Eu consegui um propósito meu, que era difundir a piscicultura em geral, assim, através da internet. Eu consegui atingir vários outros locais. Sábado agora eu quero convidar vocês, sábado agora a gente tem um curso de manejo alimentar na prática, das 9 ao meio-dia, tá? A inscrição apenas R$35. Entra no site da aquiplanconsultoria.com, faça a sua inscrição, vai ser um curso sensacional e vai ficar gravado também, você pode assistir depois por vários momentos, tá certo? Temos também um curso 100% online de piscicultura na prática, esse também é um curso espetacular que nasceu dessa demanda aí de trabalhar no meio virtual aí, com piscicultores, com técnicos, com produtores rurais, e é muito bacana também, convido vocês a visitar o nosso site lá e saber um pouco mais sobre o curso. Sensacional, o melhor curso que você pode encontrar aí de produção de peixe na prática é esse, tá bom? Eu quero agradecer aqui ao PET Zootecnia da Universidade Federal de Roraima, nesse primeiro Aquazoo, de ser, junto com os outros amigos aí, que já participaram, que vão falar amanhã e depois também, no primeiro Aquazoo, para mim, né, é uma honra de estar aqui conversando com vocês, partilhando um pouco de informação. Eu lembro que eu falei que eu ia trazer de uma forma diferente essa questão do melhoramento genético. Espero ter passado de uma forma bem simples e objetiva para vocês. Eu quero agradecer a Artemise, que foi a primeira que conversou comigo, ao Felipe, que passou também, e ao João Pedro, que está aí moderando a live agora, pela gentileza no atendimento de vocês. Muito obrigado por esse convite. Todos vocês que nos acompanharam aqui, ó, nessa live, eu acho que ela vai ficar gravada, né? Se ela ficar gravada, maravilha. Material, conteúdo que fica disponível, balancei aqui, fica disponível aí, que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais aí, né, no Instagram, Facebook, YouTube, e conhece mais o nosso trabalho lá na nossa página. Beleza? João Pedro, é contigo agora, meu amigo. Paulo, quando o aprendizado é bom, vai até o horário que não é definido, às vezes, ó. Mas obrigado de verdade mesmo pelo sim, né, primeiramente, e também por esse aprendizado ter passado para nós, né, sobre o tambaqui. Aqui no estado de Roraima, aqui, a parte da piscicultura ainda está em evolução, né, não sei se você viu algum trabalho tudinho, e eu queria, aí a gente vai começar com as perguntas agora, tudo bem? Se eu conseguir responder elas, excelente. Se eu não conseguir, eu respondo por WhatsApp depois. Beleza. Bom,
A primeira é do Alessandro Cavalcante, né? Ele pergunta qual é o tamanho ideal para a compra dos alevinos. Beleza, Alessandro, pergunta bacana, né? Vai depender, o Alessandro, do que você tem disponível, vai depender muito do que você tem disponível na região. Eu não sei se o Alessandro é de Roraima ou é de outro lugar, do que você vai ter disponível aí. Se você parte para uma engorda com um juvenilzão, aí uns 50, 70 gramas, você ganha mais tempo, né? Para você fazer engorda, você diminui o ciclo de produção, você já entra nas principais rações, a ração de 32%, por exemplo, de proteína, né? Então você economiza um pouquinho lá no começo, você diminui taxa de mortalidade também. Então, assim, se você conseguisse entrar para a engorda e sair de um juvenil de 50, 70 gramas, seria ideal. Mas é difícil a gente encontrar isso, até porque a logística para transportar um juvenil, ela é mais complicada um pouquinho de você transportar uma pós-larva, um microalevino, né? Caixas de transporte que você coloca lá 100, 200 mil microalevinos, você vai colocar 40 mil, 20 mil juvenis. Então, às vezes, é um produtor que precisa de muita coisa, né? E você não consegue atender ele porque você não consegue ter o juvenil, né, disponível. Então, assim, se fosse para eu escolher, se eu pudesse escolher sempre, para eu trabalhar na engorda para o abate, que é o que eu faço, eu busco sempre os peixinhos maiores um pouquinho. Pelo menos aí eu consigo aí peixe aí de 10 a 15 gramas. É o que eu desejaria? Não, eu desejaria mesmo um peixe de 50, 70 gramas para poder entrar para a engorda com ele. Obrigadão, Paulo, pela resposta. A próxima pergunta, Paulo, ele também, da Alessandro, ele também gostaria de saber quantos centímetros da fundura da lâmina de água para começar com os alevinos. Beleza, Alessandro. O viver, se for sair da fundura da lâmina de água para viver escavado, em geral, em média, você tem um padrão para você seguir, né? Você começa, o viver escavado, ele é tipo imagina que ele começa aqui do lado mais raso, onde a água está caindo, começa mais raso, 1,20 m até 1,40 m, mais ou menos. Aí ele vai, lá no final, na saída de água, se ele começou com 1,20 m, ele vai estar terminando ali com 1,50 m, 1,60 m, mais ou menos. Se ele começar com 1,40 m, ele vai estar terminando com 1,80 m, mais ou menos, 1,60 m, 1,80 m, né? Depende muito do seu terreno, da compactação, como é que vai ser feito esse trabalho lá. Mas, em média, você utiliza essa lâmina d'água aí de 1,20 m aqui para 1,40 m, 1,60 m lá no final, tanto para alevinagem, quanto para engorda, quanto para terminação. Em geral, é assim, tá? A única diferença para a lâmina d'água que eu vi até hoje foi em tanque suspenso, e nem foi com tambaqui. Eu vi com tilápia, que eles fazem 3 níveis dentro de tanque suspenso, que, segundo eles, o aproveitamento da ração é melhor. Obrigadão, Paulo. A próxima pergunta, Paulo, é do Luan, né? Como ele tinha comentado contigo o negócio da brincadeira do tambaqui lá, mas ele pergunta quais os benefícios de fazer um cruzamento híbrido, como tu falou o exemplo do tambacu, né? Beleza, Luan. Então, eu até falei que eu nem ia falar de híbrido aqui, porque híbrido é pano para manga, assim, é para a gente ficar 2, 3, 4 horas conversando aqui, falando de híbridos aqui, mas é bem bacana. O que é benefício, o Luan? É justamente eu pegar, por exemplo, o tambacu, que é o cruzamento da fêmea do tambaqui com o macho do pacu. É eu pegar um peixe que tem um desenvolvimento espetacular, igual o tambaqui, certo? Um peixe resistente, que tem um desenvolvimento espetacular, com um peixe lá da bacia do Paraná, que resiste a baixas temperaturas. O tambaqui, ele não desenvolve bem em baixas temperaturas. O pacu desenvolve, mas o pacu não tem o crescimento do tambaqui. Então, o que foi feito? Cruzou os dois. Deu o tambacu. O tambaqui é um peixe que cresce muito bem e resiste a baixas temperaturas. Ele resiste a uma variação maior de temperatura. Esse é o objetivo da hibridação. É você ter descendentes com características de ambos os seus progenitores. Então, ele pegou esse desempenho, massa total ali do tambaqui, com resistência em variação de temperatura. Então, ele pode ser uma espécie que pode ser criada em outras regiões onde essa variação da temperatura acontece diferente da região norte. Então, eu não produzo o tambaqui em regiões mais frias, mas eu produzo o tambacu lá, entendeu? Esse seria o grande benefício que a gente tem dentro da hibridação. Obrigadão, Paulo, pela resposta. Paulo, eu queria fazer uma pergunta
minha para você em relação a marcadores moleculares. Tem algum trabalho que fala sobre isso em relação ao tambaqui? Cara, tem lá na live da Aquiplan Consultoria da semana passada. Você vai entrar lá no YouTube, lá vai assistir o professor Alexandre Caetano falando exatamente disso daí. Quase 2 horas falando desse trabalho, de como é que ele desenvolveu essa questão todinha para identificar dentro das linhagens, das famílias todas lá, cara, é fora do normal, entendeu? Assim, o que ele descobre, o que ele mostra, o que ele apresenta lá, eu não dou conta de explicar para você aqui da maneira que ele explica, e da maneira que ele explica é uma maneira muito simples e didática, João Pedro. Então, eu não conseguiria explicar para você aqui, como eu não atuo tanto assim no melhoramento genético, eu atuo de forma a trazer ele para a produção comercial, que foi exatamente o tema dessa palestra aqui, para eu chegar e falar assim, eu já vi o estudo do fulano de tal, do doutor tal, assim, sensado para marcador molecular para o tambaqui. Realmente eu não saberia te passar isso aqui. Mas eu tenho esse pesquisador para te recomendar, está disponível lá no YouTube, você pode ver a hora que você estiver tranquilo, para você poder assistir. Cara, foi uma palestra sensacional. E se você quiser bater mais sobre o Tamba Plus, que é essa ferramenta genômica baseada em marcadores também, qualquer um, na verdade, aqui, né, na verdade, sua pergunta, ela é uma pergunta que pode servir para todo mundo aqui, uma pergunta espetacular. Se procurar lá, o doutor Alexandre Caetano, eu vou mandar para você, João Pedro, eu vou fazer melhor. O que tem de material do Tamba Plus que ele me passou, eu vou passar todos os links para você e você compartilha com a galera. Tá bom, entendeu? Paulo. Você compartilha com a galera aí que vai ser bem bacana. Beleza. Paulo, outra pergunta. A Moniz, né? Ela pergunta se, além do tambaqui, existe outras espécies estudadas para o melhoramento também. Eu brinquei com a Moniz ali no chat, que eu falei assim, Moniz, eu não consigo esconder de você, que a Moniz está sempre acompanhando a gente aí nas lives, nas aulas, nas fish class aí, e muito bacana. Obrigado por você estar sempre acompanhando a gente, Moniz. E é orientada da professora Jusilene de Rondônia, né? Então, assim, são pessoas espetaculares aí. Além do tambaqui, que outras espécies, né, utilizadas? A própria pirapitinga tem um pouco de pesquisa em cima dela, né? A matrinchã tem um pouquinho de pesquisa em cima dela. A matrinchã, o que acontece? A matrinchã é um peixe muito carnívoro, principalmente quando ela acaba de eclodir. Quando ela acaba de consumir o saco vitelínico dela, ela começa a incomodar os vizinhos ali. Então, assim, já tem uma linha de pesquisa em cima disso daí. Eu trabalhei, olha que legal, eu trabalhei em 2002 com seleção de piauaçu, que é um dos peixes que eu faço engorda hoje. Olha lá, o João Pedro, em 2002, Moniz, em 2002, eu estava terminando a minha iniciação científica na PUC, fazendo um início de melhoramento genético de leponismo macrocefalos, lá atrás, lá nos primórdios lá. Então, assim, não é uma coisa nova, na verdade, já tem um tempinho. Caramba, é um tempo bom, né, assim, que a gente faz. Cara, é um tempinho, já tem um tempinho. Bom, acho que não sei se tem mais pessoas para perguntarem, né, sobre a palestra. Mas, Paulo, brigadão, viu? De verdade mesmo, por esse aprendizado, tudinho. Por essa vivência que você passou do dia a dia, né? Da caminhada, tudinho. Que nós estudantes, possamos levar também nesses caminhos também. Espetacular. Eu falei aqui que eu sou um dos entusiastas da atividade, cara. Até do signo de peixes eu sou. Então, eu estou no lugar certo, entendeu? E eu acredito que vocês que estão aí no PET Zootecnia, que organizaram esse Aquazoo, né? Então, de parabéns por organizar esse movimento. Cara, há uns 7 anos atrás, eu escutei numa palestra em Cuiabá, um rapaz falando que produzia peixe demais. O cara já tinha comprado até uma esmagadora de soja aí em Roraima para produzir milhões e milhões de quilos de peixe aí por ano, cara. Então, assim, a gente já escuta falar de Roraima, do Amapá, de outros estados aí há muito tempo. Então, assim, o que precisa mesmo é pegar essa turmada nova, cheia de saúde, de vitalidade aí, e cair para dentro mesmo, trabalhar junto dos pesquisadores, trabalhar para levar essas pesquisas das universidades para o campo, resultados para o campo, para poder desenvolver cada vez mais a nossa querida atividade aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Também, o meu WhatsApp é o WhatsApp que está lá no Instagram, o meu direct, sou eu que respondo, se não sou eu, é minha esposa. Estou sempre disponível para poder conversar com vocês a hora que for possível, tá bom? Beleza, obrigado. Paulo. Obrigadão, viu? Boa noite. Valeu. Aí.
Tudo de bom, boa noite. Bom, galera, então a gente finaliza hoje, né, por mais essa palestra, né, com essas duas interessantíssimas, né, do nosso aprendizado. E não percam amanhã, que amanhã tem muito mais também. Boa noite a todos.